Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 47, volume 3, capítulo 88 e 89. O 88 é dia 28 de junho de 1900. Os castigos presentes não são outra coisa que uma preparação aos castigos futuros. Esta manhã, encontrando-me extremamente aflita pela privação do meu amado Jesus, assim que eu o vi, disse: minha filha, ele me disse, minha filha, quantas máscaras serão tiradas nestes tempos de castigos, porque estes castigos presentes não são outra coisa que uma preparação a todos os castigos que eu te manifestei no curso do ano passado. Enquanto dizia isso, eu dentro de mim pensava: se o Senhor continua a fazer da mesma forma que está a fazer, isto é, porque quer mandar castigos e não vem, não me participa suas penas, trata-me com modos insólitos, quem poderá resistir? Quem me dará força para permanecer neste estado? E Jesus, respondendo ao meu pensamento, acrescentou em atitude de compaixão: e então, queres tu que eu suspenda por um pouco o estado de vítima e depois te faça retorná-lo? Enquanto dizia isto, sentia confusão e amargura. Via que o Senhor, com essa proposta, me lançava de si, porque não soube dizer nem sim nem não, nem para ouvir o que decide a obediência. Então, sem esperar minha resposta, desapareceu, deixando-me como um prego fixo no coração ao pensar que Jesus me lançava de si. Era tanta dor que não fiz outra coisa que derramar lágrimas amargas. Então, ela fica enchendo a paciência de Jesus, Ela tá o tempo todo falando isso. Ah, mas aí, como que vai ser? O senhor quer que eu continue nesse estado, Tal. E ainda vai falar isso no volume 4, que eu estou estudando com outro grupo, o volume 4, que eu agilizei o outro grupo, para sair um pouco do começo ali. E lá ela falando a mesma coisa. Então, ela não deixa Jesus sossegado, E aí ele faz essas coisas com ela, deixando ela nesses estados aí para poder ela valorizar aquilo que ela tem e parar de ficar enchendo a paciência, Então é complicado, O que a gente pode dizer? É dela, Esse trecho fala mais sobre ela e é bem isso mesmo. Eu vejo assim que essas experiências da Luísa nos ajudam a ficar mais atentos no nosso comportamento com Jesus, De que não devemos fazer aquilo que ela faz, porque a gente sente claramente que é estranho o que ela faz. E que traz uma consequência difícil ali, que não ajuda em nada, Só piora a situação dela. Então, eu vejo assim que ela não sabe, se colocar numa situação que facilite a vida dela, mas ela se complica um pouco. É isso que eu posso dizer, E no trecho 39, 389, 29 de junho de 1900, Jesus e Luísa confortam-se reciprocamente. Estando ainda amarga, meu adorável Jesus, tendo compaixão de mim, veio, e parecia que me sustentava entre os braços. Depois, transportando-me para fora de mim mesma, via que reinava um profundo silêncio, uma tristeza, um luto por toda a parte. Era tanta a impressão que causava no ânimo ver, naquele modo, as pessoas, que se sentia uma estreiteza no coração. Então, bendito Jesus, levando-me à parte, então ela viu que a situação estava de luto por toda a parte, E ela ficou bem complexa, com uma sensação muito difícil, de dor no coração. Aí ele fala, disse, minha filha, afastemo-nos um pouco, por pouco que nos aflige, e interroguemo-nos mutuamente. Vamos afastar dessa situação e vamos interrogar-nos mutuamente. Enquanto dizia isso, começou a acariciar-me e a beijar-me, mas era tanta a minha confusão que não me atrevi a devolver-lhe os beijos e as carícias. E ele acrescentou, como? Eu te reconforto com beijos e carícias e tu não queres confortar-me dando-me os teus beijos e as tuas carícias? Então eu me senti confiante para pagá-lo com a mesma moeda, enquanto isso eu fazia, ele desapareceu. Então, você vê que ela realmente
o problema fica sempre nela, né? Porque ele tá tudo bem, né? Com ele tá tudo bem, mas ela quer uma confusão dentro dela. Isso é a vontade humana, né? Que o volume 3 ela ainda tem batalhas com sua vontade humana, né? Não está fixa na vontade divina. Então ela fica trazendo essas confusões. E aí, na hora que Jesus vem beijar ela, abraçar ela, ela não tem coragem de fazer. Por quê? Porque ela fica cheia daqueles pensamentos, né? Lá sobre sair do estado de vítima, não sei o quê. Será que Jesus quer mesmo esse estado para mim? O que vai ser de mim? Quem vai me sustentar, né, nesse estado de vítima? Meu Deus, né? E Jesus fala que quantas máscaras serão tiradas nestes tempos de castigo, né? Interessante essa fala dele, né? Que os castigos realmente vão tirar as máscaras, né, da soberba dos homens, é claro, com certeza, graças a Deus. E ele fala que esses castigos presentes, que trazem um luto absurdo, né? Ela foi com Jesus para algum lugar e estava uma situação de silêncio e luto por toda parte. Que são os castigos que ele está falando, né? Presentes. E que não são outra coisa que uma preparação a todos os castigos que eu te manifestei para o futuro. Então, virão coisas piores ainda. Então, e ela fica nessa situação. E essa é a vontade humana. A nossa vontade humana é que coloca diferenças entre nós e Deus. E isso nos afasta de Deus. Né? Em vez de a gente abraçar e beijar e ficar de boa com ele, a gente fica com esses sentimentos dentro de nós que nos impede perante a ele mesmo de estarmos à sua presença e fazermos o que ele deseja, né? Então, vocês veem, não vale a pena ficar nessa confusão. Tudo isso é da sua vontade, do seu eu. Não vale a pena. Então, a Luísa nos dá o exemplo claramente nesses dois trechos de como nós não devemos agir, né? Mas sim sempre estarmos abertos ao coração de Jesus, né, desapegados de nós mesmos, de nossos problemas, de nossas particularidades que não valem a pena. Ele pede para a gente esquecer de nós mesmos, né, que a maior humildade, a gente leu isso no trecho anterior, há pouco tempo anterior, que a humildade maior é a gente esquecer de nós mesmos e perder até a razão para ficar de boa com Deus e ficar só por Ele, né, não por nós mesmos. E é isso que é a luta que a gente percebe que a Luísa está lutando, mas ela tem dificuldade para entender o que Jesus diz nas palavras dele e de colocar em prática. A gente vê claramente, mas nós somos chamados a entender e colocar na prática. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o código da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Os castigos presentes não são outra coisa que uma preparação aos castigos futuros. Esta manhã, encontrando-me extremamente aflita pela privação do meu amado Jesus, assim que o vi, disse-me: minha filha, quantas máscaras serão tiradas nestes tempos de castigo? Porque esses castigos presentes não são outra coisa que uma preparação a todos os castigos que te manifestei no curso do ano passado. Enquanto eu dizia isto, eu dentro de mim pensava: se o Senhor continua a fazer da mesma forma que está a fazer, isto é, porque quer mandar castigos não vem, não me participa as suas penas, trata-me com modos insólidos, quem poderá resistir? Quem me dará força para permanecer neste estado? E Jesus, respondendo ao meu pensamento, acrescentou em atitude de compaixão: então, queres tu que suspenda por um pouco o estado de vítima e depois te faça retomá-lo? Enquanto dizia isso, senti confusão e amargura. Via que o Senhor, com essa proposta, me lançava de si, porque não soube dizer nem sim nem não, nem para ouvir o que decide a obediência. Então, sem esperar minha resposta, desapareceu, deixando-me como um prego fixo no coração, ao pensar que Jesus me lançava de si. Era tanta dor que não fiz outra coisa que derramar amarguras. Jesus e Luísa confortam-se reciprocamente. Estando ainda amarga, meu adorável Jesus, tendo compaixão de mim, veio e parecia que me sustentava entre seus braços. Depois, transportando-me para fora de mim mesma, via que reinava um profundo silêncio, uma tristeza, um luto por toda parte. Era tanta a impressão que causava no ânimo, ver naquele modo as pessoas, que se sentia uma estreiteza no coração.
Então, bendito Jesus, levando a minha parte, disse-me: Minha filha, afastemos por pouco o que nos aflige e interroguemo-nos mutuamente. Enquanto dizia isso, começou a acariciar-me e a beijar-me, mas era tanta a minha confusão que não me atrevia a devolver-lhe os beijos e as carícias, e ele acrescentou: Como eu te reconforto com beijos e carícias e tu não queres confortar-me dando-me os teus beijos e tuas carícias? Então eu me senti confiante para pagá-lo com a mesma moeda, e enquanto isso fazia, desapareceu. Então a gente tá vendo muito claro aqui, né, que Jesus fala, né, do problemas muito mais sérios, né, que tem em direção às almas, o que ele está fazendo, o que está permitindo no mundo, por que que está permitindo. Então ele veio desabafar problemões seríssimos, né, e a Luísa totalmente em si mesma, pensando nas suas próprias penas, as suas próprias impressões ali, o que tá deixando falando dela, pensando no que ela tá sentindo, ficando só nela mesma, totalmente voltada para si mesma. E Jesus ali parece que fica, você vê claramente que Jesus parece que fica assim à parte, né? Que Jesus ele fica assim falando, tá falando, mas não tá sendo realmente entendido, ouvido, não tá prestando atenção nele. Alguém vem trazer um problemão, ele traz um assunto aqui e ela foi totalmente voltada para ela, quando ele trouxe um assunto que não é muito sério, né? Porque tá falando aqui, minha filha, quantas máscaras serão tiradas nesses tempos de castigo? Então, é importante, porque se tirar as máscaras, vamos ver, né? Quantas máscaras serão tiradas nesses tempos? Porque o ser humano tá na mentira, né? No engano, né? No seu eu, né? Achando-se dono do pedaço, né? E os castigos mostram a verdade do nosso lado, né? Tira o orgulho e tanta coisa que a pessoa tenta mascarar ali, né? Mostra a verdade para a pessoa, né? Aquela realidade ali, né? Então, assim, revela também os corações, né? Os sofrimentos revelam muito os corações, para a própria pessoa mesmo, né? Então, assim, nesses castigos presentes não são outra coisa que preparação para castigos que mais ainda, né? Então, assim, aí tá falando de coisas sérias, né? Então, ela para estar em sintonia com o assunto dele. É para ela estar em sintonia com o assunto dele, se importando com o que ele está dizendo, junto, né? Com duas pessoas, quando conversam, é estranho quando uma está numa sintonia e a outra está em outra, né? Imagina só, né? Você encontra uma pessoa, né? Vem falar com você, alguém aqui da comunidade, vamos supor que você encontra no supermercado, né? Alguém da comunidade. Aí ela vem contar uma coisa, nossa, Jesus disse isso, isso, isso. E você, ai, não, tá muito caro o óleo, né? Tá muito caro o sabão, né? Ai, meu Deus do céu. Aí a pessoa fica, né? Tipo, né? Você tá preocupada com isso, né? É como se fosse isso, é um estraga-prazeres, né? Porque Jesus está trazendo um assunto importante, ela não tá na mesma sintonia, ao contrário, ela tá ouvindo o que tá dizendo, mas tá pensando no quanto isso amarga ela. Porque ela tá falando que se o Senhor continua a fazer a mesma forma que está a fazer, por que quer mandar castigos e não vem? Aí ela tá pensando, então se eu continuar desse jeito, né, mandar castigos e não vir, né, não me participar das suas, não me participa das suas penas, tá pensando no prejuízo que ela tá sentindo prejudicada. Dá-me incomodos insólidos, quem poderá resistir? Quem me dará força para permanecer nesse estado? E tá pensando nela, né? Então, assim, é muito complicado, né? E não no porquê que esse estado é necessário, que é muito sério, né? O trabalho, ele tá contando do trabalho dele, é como um esposo que chega em casa e tá contando para ela do trabalho que tá fazendo. Olha, filha, no meu trabalho, eu estou lançando, né, permitindo os castigos. E nesses castigos que eu estou mandando sobre a terra, está tirando muitas máscaras dos homens, vão ser tiradas. Então, é importante esses castigos, porque o ser humano, ele precisa, assim, o ser humano se colocou o próprio eu e Deus ouça, né? Está ali na falsidade, né? Então, esses castigos vão tirar, vai fazer a cara cair no chão, né? A falsidade do homem ser mostrada, né? Então, é muito importante o que eu estou fazendo. É uma purificação muito poderosa que eu estou realizando. E isso, filha, não assusta não, porque isso já é preparação para aqueles castigos que eu te manifestei no ano passado, tá? Então pensa assim, seu esposo chega contando para você do trabalho importante que está realizando. É você, não.
Ah, de novo. Se continuar desse jeito, eu não vou aguentar. Você vai ficar ausente, você vai viajar, você vai ficar semanas sem vir. Se continuar desse jeito, quem vai resistir? O jeito que o senhor está me tratando. E ela pensando já em como ela vai ficar quando ele sair. E como ela vai ficar quando ele for trabalhar, né? Ah, não. Quem vai ser. Eu não vou conseguir, eu não vou aguentar mais isso. Para mim não dá. Esse casamento nosso e julgo desigual. O senhor, você sai para trabalhar e eu fico esperando muito tempo. Não dá para aguentar, entendeu? Então é complicado. Aí ele vai falar uma coisa que vai mexer muito com ela, né? Queres tu então que eu suspenda um pouco o estado de vítima e depois faça retomar? Então você quer isso então? Ela vai pensar, né? Nossa, mas a vontade dele, né? Como é que eu peço ele para tirar uma coisa, deixando a situação, sabe? Pra perceber assim, né? Enquanto eu dizia isso, então assim, não deu atenção, assim, dizendo, não, você tá certa, né? Não, então então tá bom. Você quer estar disponível para mim só de vez em quando, então? Já que quando eu tô fora, você não consegue estar comigo? Então, só quando eu vier. Enquanto dizia isso, eu senti confusão e amargura. Via que o senhor, com essa proposta, me lançava de si, porque não soube dizer nem sim nem não. Nem para ouvir o que decide obediência. Então, sem esperar, minha resposta desapareceu, deixando-me como um prego fixo no coração. Ao pensar que Jesus me lançava de si, era tanta dor que não fiz outra coisa que derramar lágrimas amargas. Então, como foi falado, né? É um exemplo do que nós não podemos fazer também. Ela depois que fala que nós somos a mariposa no muro da Luísa, né? Só nas coisas lindas. Tudo que ela faz é lindo, tudo que ela fala é lindo. Não, por isso que também teve que ter a parte dela aqui. Justamente, a gente não falou uma vez assim do laboratório divino, que não adianta, não é, nós não podemos pensar assim, a nossa vida vira um laboratório divino, para os outros também se alimentar. E às vezes, você não foi um bom exemplo. Foi um erro, foi uma coisa errada que você disse, foi corrigido, foi um vacilo, né? Foi uma coisa que você, na hora, ela fez foi na sua vontade humana, ouviu sua vontade humana, e a gente põe no grupo e fala, olha, gente, há o perigo de ouvir o humano, olha como o humano pensa, cuidado, olha aí. Você é o laboratório divino e serve de luz, né? Então não tem problema nenhum a gente estar avaliando dessa forma, porque aqui é alma, né? E nós somos pequenos mesmo para entender e assimilar o divino. O nosso humano, para morrer, tem que ser exposto mesmo, né? Por isso que a gente não pode ter frescura aqui também, né? Quando Jesus, ele, vamos supor assim, pega o exemplo de alguém, e às vezes o exemplo ruim, né? Porque aqui que tá, é só luz que nós temos que ver, porque também é uma luz para a pessoa, né, dela perceber que aquilo foi a vontade humana dela, para ela renunciar, e para os outros também ficar em alerta, né? Informação é alimento para todo mundo, que a gente fica em alerta, olha, não pode fazer igual fulano de tal fez, então, né, porque tá errado, então acaba sendo um alerta para o grupo todo, então somos laboratório dele, né, para desenvolver as luzes. Então é tudo isso. Você falava, tem que pôr tudo no papel, tudo que se passa, né? Então é muito importante também para a gente ter essas informações. A Luísa é esse exemplo para nós dos dois lados, né? Daquilo que se deve fazer com Jesus e o que não se deve, né? Para a gente olhar e falar assim, olha, isso aqui não, esse comportamento aqui é vontade humana, para a gente poder, assim, somos tipo um cientista, né? Detectando a composição que tem ali no que nós estamos estudando ali, né? Aí às vezes a gente acha bactérias, às vezes a gente acha coisas boas, bactérias boas, né? Às vezes a gente acha assim, substâncias ilícitas, né? Então nós estamos avaliando, aí nós vemos, ó, isso aqui não é lícito, isso é lícito, isso é ilícito. Isso é bom, isso aqui é venenoso, isso é veneno, vamos jogar fora. Olha, vamos purificar isso, isso, isso. Então nós somos tipo cientistas examinando ali a alma e os elementos ali da própria vontade humana também, perceber ela, para a gente renunciar e falar, ó, gente, claramente, isso é vontade humana. Então, se nós também pensarmos assim, Jesus vem falar com a gente fica falando dos nossos problemas, dos nossos sentimentos, e fica só na gente mesmo, Jesus está falando coisa importante, a gente cai, eu sou burra, eu sou lerda, eu não sei o que, parece que eu não tenho luz nenhuma, minha cabeça é uma cabeça oca. Essas coisas não são boas. Parece bonito, humildade, não é, né? Porque Jesus fica assim, poxa, né? Eu não estou prestando atenção nisso, nas suas minúcias, né? Se você presta ou não presta, se sua cabeça é ótima ou não é, se o seu QI é elevado ou não, eu tô.
Eu tô falando, eu tô te dando a minha graça, eu tô falando de mim, dos meus problemas, né? Dos meus desabafos que eu não consigo falar com mais ninguém. E essa pessoa não está disponível, essa pessoa só quer chorar perto de mim, só fica chorando, só fica falando que tá faltando, né? Complicado, né? Aí aqui é a mesma coisa, aí depois ele veio consolar ela, né? Né? Aí falava que reinava um profundo silêncio, uma tristeza, um luto por toda parte. Tá. Aí Jesus fala: Minha filha, afastemos um pouco, né? Por pouco, o que nos aflige e interroguemos-nos mutuamente. Então, é o momento que o esposo chega para descansar, né? Trabalhou demais, né? Fez muitas coisas no mundo, né? Jesus trabalhando poderosamente. E é a hora que o esposo vem descansar, está com a esposa. Então, aquele momento ali é o momento do amor, né? É o momento da união. É o momento ali é o descanso dele, né? O repouso dele. De tanta, porque causa muito desgaste, né? Ter que castigar, muita dor, muito sofrimento. Então, assim, o esposo chega assim, cansadíssimo, querendo descanso, né? E vai para quem? Para quem o ama, para quem o espera, para sua alma esposa dele, né? E aí ele começou a beijar, acariciá-la, né? Mas aí ela ficou confusa e não devolveu os beijos, as carícias, né? Então ela ficou assim, sem corresponder. Então pensa naquela mulher emburrada, né? Ah, mas tá ainda, mas peraí, tem uma coisa estranha, ele me explicou, ficou aquela situação passada. E você tá ali remoendo aquilo, e naquele momento você devia só abrir os braços e abraçá-la. Aí você fica pensando na sua indignidade: será que eu posso? Será que eu não posso? E não deixa assim Deus te amar e receber esse amor e você está aberto. Então, o ser humano tem um problema com Deus enorme, que é uma barreira que o próprio ser humano tem, né? Porque ele que põe obstáculos, né? Então, ele que atarda esse processo, né? De amor, de estar com Deus. Porque, sei lá, ele fica imaginando mil coisas, né, que pode passar na cabeça de Deus. Ele acha que ele é tão poderoso assim que ele pode imaginar o que está ali, né, e que aquilo ali tem um peso muito grande, né, e não acredita no amor de Deus e fica meio confuso, e fica meio perturbado, acredita mais num Deus rancoroso que está lembrando da situação passada e não se aproxima, né, e fica imaginando. Sabe, fica pensando nas suas próprias misérias, né, e tanta coisa. Então, isso é o eu, é a vontade humana, tá? Então, isso tem que. Então, a gente não pode ser assim. A gente tem que estar como uma esposa dócil, né? Como aquela esposa dócil, entendeu? Aí vai falar: como? Eu te reconforto com beijos e carícias, e tu não queres confortar-me dando-me os teus beijos e as tuas carícias? Então, é isso que ele queria dela, entendeu? É isso que ele queria dela. Ele não queria que ela ficasse pensando na indignidade, no que aconteceu, mas por que que ele não veio, tá com raiva de mim, não sei o quê, por que que demorou tanto? Não, ele queria isso dela. Por isso que a gente tem que ser o nada, né? O vazio, o vazio. É isso que ele quer de nós, né? Essa confiança, essa docilidade com ele. Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 28 de junho de 1900. Os castigos presentes não são outra coisa que uma preparação aos castigos futuros. Esta manhã, encontrando-me extremamente aflita pela privação do meu amado Jesus, assim que o vi, disse-me: Minha filha, quantas máscaras serão tiradas nestes tempos de castigos? Porque estes castigos presentes não são outra coisa que uma preparação a todos os castigos que te manifestei no curso do ano passado. Enquanto dizia isto, eu dentro de mim pensava: se o Senhor continua a fazer da mesma forma que está a fazer, isto é, porque quer mandar castigo, não vem, não me participa as suas penas,
Trata-me com modos insólitos. Quem poderá resistir? Quem me dará a força para permanecer neste estado? E Jesus, respondendo ao meu pensamento, acrescentou, em atitude de compaixão: E então, queres tu que suspenda por um pouco o estado de vítima e depois te faça retomá-lo? Nossa, meu Deus. Do jeito que ele falou aqui, assim, ele falou para ela, você tá cansada, né? Você tá cansada, tá cansada, você quer sair um pouquinho do seu... Difícil, né? É... Ah, não sei, assim, porque... Eu achei assim, né? O que veio no meu coração. Ela escreveu que Jesus, ela tá escrito aqui, né? Jesus numa atitude de compaixão. Mas numa atitude de compaixão com ela, mas o que ele falou para ela é o que ela falou, na verdade, né? Porque assim, ele veio falar dos castigos, ele veio falar dos castigos para ela e ela só pensou nela, ela ficou pensando nela, como assim, a gente tem que olhar o comportamento da Luísa e não tem que achar bonita e imitar, não é assim, não tem mesmo. É muito pra gente olhar e não querer fazer igual. E não querer, porque ele falou assim, ó, minha filha, quantas máscaras serão tiradas nestes tempos de castigo? Porque estes castigos presentes não são outra coisa que uma preparação a todos os castigos que te manifestei no curso do ano passado. Então, tipo assim, vai piorar, a situação vai piorar. E aí ela vai e pensa nela e fala assim, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Né? É a mesma coisa, ele falando para ela uma coisa muito triste, que ele sofre muito castigando as criaturas e todo o ele falando do pensamento dele, né, do que está acontecendo, da situação do mundo. E aí ela fala, aí ela vai e olha para ela. Nossa, se ele continuar assim, o que que eu vou fazer da vida? O que que eu vou fazer? Se o Senhor, se ele continuar assim, ela já calculou tudo na cabeça dela. Ah, porque se ele continua mandando castigo, ele não vem porque ele quer continuar castigando, e aí ele não faz eu participar das dores dele, e ela sabe que ele fala, e aí as privações fica, ela fica mais ainda privada dele, né, por causa dos castigos, porque quando ele tá castigando, né, toda aquela situação que ele vai e fala, eu tô castigando, por isso que você tá assim, você tá privado de mim e tudo. Aí ela vai e fala, se continuar então, ele falou, os castigos vão piorar. Aí ela vai falar, vixe, vai piorar a situação para mim. O que que eu vou fazer? Ela olhou para ela, né? A situação dela. Aí Jesus fala, então, Jesus respondendo a esse pensamento dela, você quer então sair do estado de vítima? Por um pouco? Quer que eu te dou um tempo? Quer que eu te dou um tempo? Né? Aí ela falou, enquanto dizia isto, senti confusão e amargura. Via que o Senhor, com essa proposta, me lançava de si, porque não soube dizer nem sim nem não, nem para ouvir o que decidi, o- nem para ouvir o que decide a obediência. Então, realmente, a resposta dele para ela, quer que eu te suspenda, foi uma coisa dolorosa para ela, porque ele falou assim, tá bom, então, já que você tá aí desse jeito, você quer que eu te suspenda? Quer que eu dou um tempo? Não quer mais ser minha vítima? Não quer mais, né? Tanto que ela ficou confusa e amarga e falou que ele estava com essa proposta, me lançava de si, tipo, porque não soube dizer. Então, sem esperar, minha resposta desapareceu, deixando-me com um prego fixo no coração ao pensar que Jesus me lançava de si. Era tanto a dor que não fiz outra coisa que derramar lágrimas amargas. É bem complicado, né? Muito complicado. É,
volume 3, 89, 29 de junho de 1900. Jesus e Luísa confortam-se reciprocamente. Estando ainda amarga, meu adorável Jesus, tendo compaixão de mim, veio, e parecia que me sustentava entre seus braços. Depois, transportando-me para fora de mim mesma, via que reinava um profundo silêncio, uma tristeza, um luto por toda parte. Era tanta a impressão que causava no ânimo ver naquele modo as pessoas que se sentia uma estreiteza no coração. Então o bendito Jesus, levando-me à parte, disse-me: Minha filha, afastemos por pouco o que nos aflige e interroguemo-nos mutuamente. Enquanto dizia isto, começou a acariciar-me e beijar-me, mas era tanta a minha confusão que não me atrevia a devolver-lhe os beijos e as carícias, e ele acrescentou: Como eu te reconforto com beijos e carícias, e tu não queres confortar-me dando-me os teus beijos e as tuas carícias? Então eu me senti confiante para pagá-lo com a mesma moeda, enquanto isso fazia desapareceu. Então, muito assim, né, como foi falado, é muito ela, né, aqui, mas é pra gente não imitar o que ela faz, né? A gente é um nada, mas assim, a gente tem que querer não só a vontade de Deus, né? Só ele, o que ele quer. E ele não quer que a gente faça isso, né? Ele tá falando dele, ó, tá falando dele. Imagina, Jesus mostra pra gente. A gente acontece a mesma coisa, não é igualzinho com ela, porque a gente não vê ele assim, mas acontece a mesma coisa. Jesus mostrar pra gente uma situação, mostrar pra gente a situação do mundo. É ele que mostra tudo, né? Ele desabafar com a gente sobre a situação da terra, sobre as coisas, né? Os sofrimentos dele, o que está causando dor no coração dele. E aí a resposta nossa ser, é, nossa, o que vai ser da minha vida se isso acontecer? Por exemplo, ele fala, né? Deixa eu pensar aqui um exemplo. Ele, deixa eu pensar aqui um exemplo. Ele falar pra gente sobre, ele mostrar no mundo, né? A situação do mundo que vai piorar. Ele fala no livro do céu, né? Ele fala no livro do céu, assim, que ele tá permitindo, que vai purificar a terra. Muita coisa, tudo que ele fala no livro do céu. Aí, enquanto a gente tá lendo o livro do céu, ele tá falando com a gente através do livro, desses escritos. A gente ouve ele, esses desabafos, essas verdades, né? Ah, ele vai purificar a terra, ele vai deixar o mal transbordar para o homem entender que a vontade humana é uma coisa horrorosa, que é a vontade divina, para entender tudo, voltar à ordem primordial da criação. Aí a gente lê lê isso, essas dores dele, né? E ficar pensando na gente, nossa, o que vai ser da nossa vida? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? Como que vai ficar meus filhos? Como que eu vou, como que eu vou, é, você ficar perturbada, né? E aflita, pensando em você. Nossa, o que vai ser de nós? O que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus filhos? E o futuro dos meus filhos? O que é que vai ser por causa desse tanta coisa que está acontecendo, que Deus está permitindo, e Ele não vai parar. Tipo assim, é Ele que Ele tá permitindo. Tudo que a gente vê acontecer, Ele está permitindo, é a vontade dEle, Ele está purificando a terra. E aí a gente ficar pensando em nós, nossa, e a minha vida, e como que vai ser? Eu tô sofrendo, vou sofrer mais ainda. Sei lá, alguma coisa assim, tipo, voltar a olhar pra gente, né? E não olhar pra Deus. Olhar pra Deus, pro plano dele, pra vontade dele, pro que ele quer, pras dores dele. Ficar nele, né? Fazer tudo, aceitando tudo, entendendo o propósito de tudo. E não ficar em nós mesmos. Igual ela fez aqui, né? Ele falou, minha filha, os castigos
nestes tempos de castigos, por esses castigos presentes não são outra coisa que uma preparação a todo a todos os castigos que eu te manifestei no curso do ano passado. Aí ela já olhou para ela, fez o cálculo para ela. Nossa, como que vai ser então? Jesus tá, agora ele tá me tratando, ele tá, eu tô privada dele, vai ficar pior para mim a situação. Tipo assim, é complicado, muito complicado. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.